Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação, um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios sociais, subsídios teológicos, todos os subsídios que nós conseguimos disponibilizar aqui no canal para ajudar o planejamento da aula do professor e da professora. Assim estaremos fazendo aqui, para que o seu plano de aula seja enriquecido com os subsídios que existem, principalmente aqui no canal EBD em Ação. Então eu te agradeço a você que é inscrito no canal. O canal está uma bênção para a glória de Deus, diversos comentários, diversos compartilhamentos, indicações, pessoas nos retornando. Eu agradeço a você por este retorno. E você que está acessando a primeira vez o canal EBD em Ação e não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, dê um likezinho, divulgue o canal, comente, ative o sininho. Ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, os vídeos novos que nós vamos postando aqui, você recebe em primeira mão. Você é notificado desses novos vídeos. E daí você pode assistir ele em primeira mão e se deleitar, então, com os estudos que aqui disponibilizamos para você. A lição de número 3, datada do dia 20 de janeiro, já estamos na terceira lição desse primeiro trimestre de 2019. Hoje, nos dias 20 de janeiro, o título é A Natureza dos Demônios, Agentes da Maldade no Mundo Espiritual. E o texto áureo, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, conforme Apocalipse 12:9. A verdade prática: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, que é Satanás. A introdução ela fala sobre os demônios, sobre anjos caídos, sobre esses seres espirituais da maldade, que provocam uma guerra espiritual, não uma guerra espiritual como vimos na atualidade por diversas denominações neopentecostais, mas sim uma guerra conforme a Bíblia coloca, uma guerra no âmbito espiritual que muitas vezes nós não sabemos como lidar com essas guerras. O primeiro tópico fala sobre a origem dos demônios, fala sobre o anjo caído. As Assembleias de Deus, juntamente com a sua declaração de fé, acredita que Satanás ele foi um querubim ungido. Ele era conforme os descritos de Ezequiel e de Isaías. São dois relatos que interpretamos que ali falam sim de Lúcifer, antes da sua queda. Lúcifer ele era um querubim. E ele leva a palavra ungido para proteger. Essa palavra ungido, ela foi dada ou é dada na Bíblia simplesmente para Jesus, que é considerado o Messias do hebraico, que significa ungido, ou Christos do grego, que significa também ungido. E a unção era extremamente importante na congregação de Israel. Nós vemos que no Antigo Testamento o sacerdote era ungido, o rei era ungido, os juízes eram ungidos, os profetas eram ungidos e recebeu esta unção com óleo, que era símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo no Antigo Testamento descia sobre esses homens ungidos para que eles atuassem, se fosse rei, num bom reinado, conforme os preceitos da lei que diz Deuteronômio que o rei deveria ter um exemplar da lei do seu lado. Ou como profeta, ele era ungido e recebeu o Espírito para predizer o futuro, para revelar os mistérios e até mesmo os sonhos. Ou simplesmente como juízes para fazer um julgamento adequado daquilo que era correto segundo os preceitos da lei. E assim sucessivamente. Então essa palavra unção vem de ungido, que é o Messias, que era o Cristo. E Satanás leva esse nome, tu era querubim ungido para proteger. E conforme Isaías, ele também leva essa mesma prerrogativa de estrela da alva. Como caíste do céu, ó estrela da alva, que é uma prerrogativa dada para Jesus, que é a estrela da alva. Então a gente vê uma semelhança muito próxima com os nomes. Isto pontua o poder que ele tinha, a beleza, a característica que Satanás tinha antes da sua queda. Era chamado de Lúcifer. É bom que se diga que essa palavra Lúcifer nós não encontramos nos escritos sagrados. Simplesmente o significado dela, que é anjo de luz, estrela da alva, mas a palavra Lúcifer não. Conforme o relato de Ezequiel 28,
que ele começa a profetizar para o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele construiu uma cidade sobre uma ilha, e essa ilha era de pedra. Lembra das duas cidades que é muito citadas no Antigo e no Novo Testamento, Tiro e Sidom? Pois bem, o rei de Tiro, ele constrói uma cidade sobre uma pedra, uma ilha. Agora, como que ele cavou as sapatas para erguer os edifícios, as casas, os prédios? Isto demonstra a inteligência que tinha o rei de Tiro. E dentro dessa ilha, ele poderia ter a visão geral do mar. Por onde viessem os inimigos, ele tinha a visão da caminhada dos inimigos. E por isso ele se projetou, conforme os relatos históricos, de uma forma militarmente preparada para não ser atacado e nem derrotado. E todas as pessoas temiam ao rei de Tiro. E como Tiro também era uma cidade que as pessoas precisavam passar por ela, era um círculo de navegação, a economia foi equilibrada, passou a ser uma potência econômica. E a inteligência do rei de Tiro era muito grande. O texto de Ezequiel 28, conforme o profeta Ezequiel foi profetizar para o rei de Tiro, as palavras dele é que tu és mais sábio do que Daniel. E olha que Daniel era 10 vezes mais sábio do que os sábios da Babilônia. Para descobrir ou para revelar o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor convidou os sátrapas, os prefeitos, os agoureiros, feiticeiros, cartomantes. Ninguém conseguiu, mas quando Daniel ele chegou e revelou o segredo, e ele passou a ter respeito, e mesmo na aferição da sabedoria de Daniel, quando ele saiu da faculdade babilônica, ele foi achado 10 vezes mais sábio, conforme a prova que ele e os seus passaram. Agora, o rei de Tiro era mais sábio do que Daniel. E a partir daí, lá pela metade do capítulo 28, o profeta que está falando diretamente para Tiro, ele começa a profetizar para quem está intervindo na vida de Tiro. Porque a profecia de Tiro era que ele deixou de observar o soberano Deus e ele passou a se achar que ele era Deus. Pela sua sabedoria, pela sua inteligência, pelo seu poder, ele achou que era Deus. E o profeta chegou e disse, você acha que é Deus, mas você não é Deus. Você vai ser trapassado por uma espada. E quando estiver morrendo, você vai dizer, mas eu não sou Deus, e Deus morre. E isso aconteceu de fato com o rei de Tiro. Então, agora, quem estava por trás na ação dele era Satanás. Satanás é que queria ser igual a Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. Essa mesma ideia ele levou para Adão e Eva, querendo dizer para Adão e Eva, no dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Então isso ele leva também para as pessoas do mundo hoje. Ele foi engodado pelo que ele viu, o poderio de Deus. Ele foi engodado pela soberba que ele teve, caiu por causa desse orgulho. E ele conseguiu transferir isso para Eva por causa do olhar de Eva. Eva desejou o fruto, ou a soberba, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o querer ser igual a Deus. E o próprio profeta João, ele diz isso, João apóstolo, que a gente não deve se enganar, porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus, mas do mundo. Quer dizer, o diabo atua hoje com as mesmas ferramentas que ele desenvolveu em si e causou a queda dele, que ele transmitiu isso para Adão e para o rei de Tiro, que é a concupiscência dos olhos. Pegam as pessoas pelos olhares, despertam o desejo da carne e a soberba da vida. E a partir daí o profeta começa a falar quem age na vida do rei de Tiro. E ele começa a dizer, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O perfeito eras exatamente para Satanás. Que era perfeito. O próprio texto vai dizer, tu eras querubim ungido para proteger. O rei de Tiro não era querubim, não era anjo, era um rei, era um ser humano. Então as palavras são diretamente para Satanás, que ele se orgulhou. Então nós acreditamos nessa interpretação, que ali está falando indiretamente para ele. É uma inferência para ele que atuava na vida do rei de Tiro. Então ele era querubim ungido. O texto de Ezequiel 28 diz que os símbolos altissonantes estavam em ti. Era a estrela da alva, era a perfeição, o aferidor da medida. Quer dizer, a medida perfeita, quer dizer, a obra-prima de Deus. Como se alguém chegasse para um
um pintor, e dissesse qual é o teu melhor quadro, ele iria apontar o best-seller de venda. Ou para um escritor, qual é o seu best-seller de venda, ele iria apontar o título do livro. Se alguém chegasse para Deus e perguntasse qual que é a tua obra-prima, perfeição, ele chamaria Lúcifer, que em si parece que a vida dele era um símbolo altissonante. Por causa desse dito, né, que ele introjetava música, muitos têm interpretado que ele era o regente do coral, regia um coral, e por isso que ele é contrário ao louvor e desenvolveu a música profana. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que os símbolos altissonantes estavam nele, os tamboris estavam nele, quer dizer, a vida dele era como se fosse um louvor perfeito. Então, perfeito eras, está no passado, até que se achou iniquidade em ti. Então a lição ela vai desenvolver essa ideia, essa batalha de Lúcifer, querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser Deus. Por quê? Isaías diz no capítulo 14 que ele disse, subirei acima das estrelas de Deus, no Monte Santo da congregação, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Há teólogos que acreditam que ele habitava na terra, não uma terra vegetal, mas nesse período uma terra mineral, porque em Ezequiel 28 fala que a terra onde ele habitava, né, o topázio, o carbúnculo, a esmeralda, o diamante, isso era o que existia aqui. Está registrado esses minérios, essas pedras preciosas ali. E parece-me que alguns teólogos acreditam que esta terra era uma terra mineral, era uma terra de ouro, era uma terra de pedras preciosas, onde ele habitava com uma parte dos seus anjos, porque nós observamos pelas escrituras que há uma hierarquia angelical. A Bíblia diz isso, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, tronos, a Bíblia fala de tronos, fala de principados, fala de potestades. E quando ela fala tanto para os anjos que não caíram, fala também para os anjos caídos. Nós vemos em Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e está pronto para lutar contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os tronos, contra os dominadores, né? Então nós observamos que há uma hierarquia sobre esses preceitos aí de anjos caídos e anjos que não caíram. E ele tinha um domínio, porque a Bíblia diz isso, que ele tinha um domínio sobre uma terça parte dos anjos de Deus. E ele diz, subirei porque ele provavelmente estaria embaixo, é que a maioria dos teólogos acredita, uma boa parcela, aliás, dos teólogos acredita que ele estaria embaixo. Subirei, parece-me que ele estava na terra. Alguns acreditam ainda, falam na atualidade sobre a teoria da terra, que ela não foi feita, conforme Jeremias diz, a terra não foi feita sem forma nem foi feita vazia, mas ela se torna com a queda de Lúcifer. São algumas expressões, hoje em dia é discutível isso, né? Dizer que a terra se tornou sem forma e vazia porque Lúcifer caiu. Alguns falam que Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu na terra como raio. E eles acreditam que nessa queda a terra se tornou sem forma e vazia. Não há embasamento bíblico, há só uma parte teórica sobre isso. A Bíblia deixa muito distante essas questões nos detalhes, nós não temos detalhes. Mas alguns ainda tentam interpretar porque dizem que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Jeremias diz que Deus não fez a terra nem sem forma e nem a formou para que estivesse vazia. Então, e quando ela se torna sem forma vazia, alguns acreditam que seja uma queda de Lúcifer. Por quê? Porque ele diz, subirei. E nessa subida que ele foi lutar, eles agregam o texto de Apocalipse, e a lição também, ela traz esse texto de Apocalipse, comprovando com essa ideia que houve batalha no céu, e Miguel lutava com seus anjos, e o dragão lutava com seus anjos, e Miguel os venceu. E aqui ele foi destronado, deixou de ser Lúcifer para ser diabo, para ser Satanás, para ser acusador, para ser inimigo de Deus, que são os codinomes de Satanás, que é diabo, que é acusador. Então, alguns acreditam nesta possibilidade. Ele cai, a terra se torna sem forma, se torna vazia, então Deus recria a questão da terra, né, reformulando com Ed. São teorias que uma boa parcela de alguns teólogos ainda sustentam, mesmo com os mínimos detalhes, eles conseguem sustentar sobre isso aí. A lição acredita em algumas partes porque traz passagens semelhantes a isso. E com isso, com a queda de Lúcifer, a terça parte dos seus anjos caíram com ele. E alguns ficaram aprisionados, porque, segundo o estudo da demologia, essa hierarquia de demônio também ela existe e continua a existir com a queda, conforme alguns relatos da Bíblia.
São os demônios, os anjos caídos, que eram principados, que eram príncipes, que tinham poder sobre outros, era uma hierarquia. E que a Bíblia resiste que alguns estão presos no poço do abismo. Em Apocalipse fala que na grande tribulação, quando esse poço do abismo sair, 200 milhões de demônios sairão e 4 príncipes dominará sobre esses 200 milhões, o que é equivalente a 50 milhões de demônios para cada um dos príncipes que dominam, que tem um poder sobre outros. E alguns estão presos sobre o rio Eufrates, que a Bíblia também coloca, e esses são anjos que tinham poder, que eram principado, que tinham uma hierarquia ainda no céu. Eu já vi até ensinadores dizer que esses demônios que atuam na atualidade são os mais barrelas, porque os mais ferozes estão presos. A Bíblia diz simplesmente da hierarquia, não fala da questão de poder, de menos poder, de mais poder. Terceiro tópico fala sobre o maioral dos demônios, que é o próprio diabo. A atuação dos demônios, elas estão sobre a tutela do diabo, que é chamada de a serpente, que traz ali a qualidade da serpente, o dragão. Quando fala do dragão, da serpente, essas prerrogativas, o dragão fala de força, que a gente não ignora a força do inimigo, que ele tem essa força. A serpente fala da astúcia, e assim sucessivamente. São codinomes que trazem significado para a gente entender os pormenores dessa atuação do diabo. Outro nome de Satanás é chamado inimigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus também da sua criatura, da sua palavra. Por isso ele faz de tudo para poder destruir a natureza e a criatura de Deus. Nós observamos que ele intentou contra Deus, não pôde contra Deus, e uma das revoltas do diabo contra o ser humano é exatamente porque o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus. E o diabo não pode com Deus, então ele vai escravizar essa imagem e semelhança, o homem, escravizar com o pecado, com o vício, com as drogas, com tudo, com todos os pecados e os vícios que distanciam o homem da presença de Deus. É igual um namorado que não pode, ou uma namorada que está raivoso, terminou o relacionamento e eles não podem matar ou destruir o namorado ou a namorada, então ele vai numa foto e rasga o álbum porque ele está revolto e quer a distância desse namorado que agora se torna um inimigo. E é exatamente isso que o diabo faz, ele não pode contra Deus, e ele é inimigo de Deus, por isso o nome Satanás, então ele vai contra a criatura de Deus e tenta destruir a criatura com tudo que ele oferece no caminho desta criatura divina, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então quando ele olha para o ser humano, ele vê Deus, que é imagem e semelhança, ele quer destruir essa imagem e semelhança com a raiva que ele tem, com o ódio que ele tem por causa da inimizade que ele trouxe na sua vida, por isso o nome Satanás. Outro termo que é usado também é o diabo, que significa acusador, caluniador, é o que ele sabe fazer. Acusar as pessoas, caluniar as pessoas, e alguns acreditam que antes da manifestação terrena de Cristo, ele se apresentava diante de Deus para acusar, como é o caso de Jó. A Bíblia não dá esses detalhes, por que antes, por que depois e qual o motivo disso. Nós sabemos sim que o diabo, ele é acusador. Agora, tem um versículo bíblico, que é Romanos 8,33, que Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Então esse nome, diabo acusador, ele não pode acusar nem a nossa mente e nem acusar-nos diante de Deus, porque nós temos um advogado, conforme João disse isso, um advogado para nos defender quando pecamos, e nós podemos nos arrepender e estar diante de Deus buscando o perdão que Deus concede, e ele lança distante, no mar do esquecimento, os pecados que nós viermos cometer contra o nosso Deus. No tópico 4, nós vemos o poder de Jesus sobre os demônios. Todas as vezes que Jesus se apresentava neste cenário, quando ele estava no seu ministério terreno, os demônios se submetiam à sua autoridade. Aonde Jesus chegava, que tinha os demônios tinham que bater em retirada, porque chegou alguém que é maior do que os demônios. A ordem de Jesus é para que a igreja expulse os demônios. Os discípulos foram enviados para expulsar os demônios, para desbancar. Essa é a guerra espiritual, é transportar pessoas que estão no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Jesus Cristo. E Jesus, aonde ele ia, ele falou: se eu expulso o demônio é porque é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus é libertar as pessoas que estão nas garras de Satanás, que estão sendo sugeridas para praticar aquilo que Satanás ordena para as pessoas, os vícios, as maldades, tudo que existe, que são prerrogativas dos demônios. Nós podemos libertar essas pessoas e trazer elas para o reino de Deus, porque o poder de Deus é maior.
Jesus é maior, e aonde ele chega, o diabo tem que sair. E aonde ele está, os demônios não podem chegar porque tem alguém que é maior do que ele. Todas as passagens da Bíblia que falam sobre a presença de Jesus é libertando os imundos, libertando as pessoas que muitas vezes viviam sobre a aflição dos demônios que causavam doenças no corpo das pessoas, que estavam enfermas por causa dos demônios. Essas enfermidades, elas eram expulsas das vidas das pessoas, como também os demônios que atuavam na vida das pessoas para que elas estivessem assim adoentadas. No Novo Testamento, os demônios eram um termo usado para falar sobre as divindades pagãs, que as culturas antigas adoravam, diversas divindades pagãs, que naquele período eles adoravam, tinham seus próprios deuses. Então, relativo a estas coisas, no Novo Testamento pode ser, sim, esse tipo de deuses que eles usavam, e também, em vários contextos, no caso, nos contextos que nós estamos expondo aqui, significando os espíritos malignos, os espíritos maus. Há, entre alguns teólogos, uma divergência entre os demônios e os anjos caídos. Há teólogos que dizem que os anjos caídos são uns e os demônios são outros, que os anjos caídos estão presos no poço do abismo, no grande rio Eufrates, e que os demônios estão soltos, e que os anjos não conseguem incorporar na vida das pessoas, já os demônios sim. Então são um ponto de vista que divergem. Conforme a lição, o autor, o pastor Ezequias Soares, ele concorda na linha de pensamento que demônios e anjos caídos são a mesma coisa. Até porque, se anjos caídos são criados por Deus e são diferentes dos demônios, quem criou os demônios? Porque a Bíblia não fala de Deus criando os demônios. Foi o próprio diabo? Se o diabo cria demônios, o diabo ele é criador? Só Deus tem o poder de criar as coisas do nada. Então o diabo é criador? Então essas perguntas, quem defende essa teoria, elas ficam sem resposta. Porque o diabo não cria nada. A Bíblia fala que o Criador, o artigo definido, o Criador é só Deus. Ele é quem cria. Os homens podem criar as coisas, mas não cria do nada. Quem chama as coisas do nada é somente Deus. Ele criou do nada as coisas, chamou a existência. Nós não temos essa possibilidade de chamar as coisas à existência. Chamar as coisas que não são para que elas se tornem, não. Tudo que o homem cria é de algo que já existe. Tudo que o homem faz nessa natureza, na tecnologia, em tudo na sua vida, é de algo que já foi criado. Agora, se o homem não tem essa possibilidade, o diabo também não tem essa possibilidade de criar as coisas, porque ele é criatura. Agora, Deus é o Criador, portanto, nós acreditamos que os demônios são os mesmos anjos caídos, só muda as figuras de nomes, os codinomes, assim como o Satanás, a serpente, a besta, o enganador. Os demônios também têm essas categorias de anjos caídos, espíritos malignos, espíritos maus, demônios e etc. Então, acreditamos que são as mesmas referências, tanto para anjos caídos, para demônios, são um só. Agora, qual o desfecho de tudo isso na vida dos demônios e na vida de Satanás? Muitas pessoas têm dito que o diabo e os seus anjos estão no inferno, moram no inferno. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vemos que Paulo ele dá aos Efésios essas informações que eles habitam nas regiões celestiais, nos lugares celestiais. É ali que eles habitam. E o trono, potestade absoluta é contra eles. No arrebatamento de Cristo, eles sairão desses lugares celestiais e virão sobre a terra, que é o período da grande tribulação. Uma das advertências para quem ficar na grande tribulação é exatamente essa. Eis que o diabo desceu até vós, para as pessoas que ficaram na grande tribulação. Então a ação do diabo e dos demônios na grande tribulação será diferente de hoje, que ele se apresenta na opressão, na possessão, indiferentemente de se materializar. Agora, na grande tribulação terão legalidade para atuar na vida das pessoas conforme a grande tribulação demonstra. Diversas pragas, trombetas tocando e a ação deles diretamente na vida das pessoas, atuando, atormentando a pessoa diretamente, não indiretamente quanto na atualidade. Agora, no milênio, depois da grande tribulação, para os pré-milenistas, a interpretação pré-milenista, que eu acredito, que acreditamos, pastor Ezequias Soares também, a lição que nós professamos e estudamos também, pré-milenismo, durante o milênio Satanás será preso no poço do abismo, e haverá paz, e Cristo reinará sobre paz. Depois do milênio, aliás, durante o milênio ele será preso. Enquanto Cristo vem para estabelecer o milênio, que esse estabelecimento do milênio é quando a volta gloriosa de Cristo, ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras para livrar Israel. Ele pegará a serpente, o anticristo, e esses inaugurará.
ele pegará o anticristo e o falso profeta. Esses inaugurarão o lago de fogo. Inferno é um, lago de fogo é outro. Eles inaugurarão o lago de fogo. Depois do milênio, aí vem o julgamento dos anjos caídos, conforme a Bíblia diz. E no trono branco, esses anjos caídos todos serão julgados juntamente com os ímpios e serão jogados no lago de fogo. Este será o destino final dos demônios e de Satanás. É o lago de fogo, porque o lago de fogo, o inferno, foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. E no final do milênio, no trono branco, eles serão julgados e estarão sendo colocados ali no lago de fogo, juntamente com todos os ímpios de todas as épocas. E os salvos em Cristo já estarão com o corpo transformado, reinando com Cristo, aliás, com Cristo para sempre, na cidade santa, aqui na Nova Jerusalém. Portanto, meu professor e minha professora, somente esses nortes que eu quero trazer para você. Não quero trazer os pormenores da lição, porque vocês vão comentar na sua aula, vão pesquisar. Então são luz que eu trago sobre alguns tópicos do assunto. O assunto é abrangente, a gente pesquisando com detalhes, podemos enriquecer a aula, trazer informações, dar uma aula esplêndida para os nossos alunos e que eles vão despertar, aprender sobre o mundo espiritual. É interessante aprender sobre o mundo dos espíritos. Simplesmente uma aula mostrando de relapso os pontos que a lição aborda e trazendo algumas coisas que a lição já traz em detalhes, mas que podemos pesquisar profundamente sobre o ponto e trazer uma aula inteiramente dinâmica e interessante para os nossos alunos. Professor, professora, que Deus em Cristo vos abençoe, que a sua aula possa ser uma bênção.